Qual é a verdadeira história por trás de Animal Hospital? À primeira vista, isso parece ser apenas mais um jogo do Roblox, onde você trabalha como veterinário, atende pacientes e tenta sobreviver a criaturas estranhas que aparecem durante o expediente. Mas, depois de passar horas explorando cada canto desse mapa, analisando diálogos escondidos e conectando todas as pistas, cheguei a uma conclusão completamente diferente. E se eu te dissesse que as anomalias talvez não sejam os verdadeiros monstros dessa história? Na verdade, existe uma grande chance de que os verdadeiros vilões sejam justamente aqueles que deveriam proteger os pacientes. Assim que você entra no jogo, tudo parece absolutamente normal. O hospital está funcionando, os corredores estão limpos, os funcionários fazem seu trabalho e nada parece indicar que existe algo de errado. Só que essa sensação dura muito pouco. Antes mesmo de atender o seu primeiro paciente, você encontra dois animais esperando na recepção. Eles parecem NPCs comuns até começarem a falar. Enquanto todos os médicos evitam responder qualquer pergunta, esses dois personagens deixam escapar informações extremamente estranhas. Um deles olha ao redor e comenta: eles nem tentam mais esconder. Outra violação da contenção aconteceu na ala C. Já é a quarta este mês. Espera, violação de contenção? Que tipo de hospital precisa conter alguma coisa? E mais importante, o que realmente conseguiu escapar? Antes que você consiga responder essa pergunta, outro personagem revela algo pior. Segundo ele, 3 pacientes desapareceram misteriosamente dos próprios quartos durante a última semana. Ninguém encontrou os corpos, ninguém sabe para onde eles foram, e sempre que alguém pergunta sobre o porão do hospital, os médicos simplesmente encerram a conversa. Nesse momento fica impossível acreditar que tudo isso seja apenas coincidência. Pacientes estão desaparecendo, os funcionários escondem informações, existe uma área inteira do hospital que ninguém menciona, mas percebe que ele parece esconder algo muito pior do que simples criaturas estranhas. Mas isso é apenas a superfície, porque o primeiro personagem realmente importante dessa história está prestes a aparecer, e ele vai mudar completamente a maneira como enxergamos esse hospital. Depois dessas primeiras pistas, o jogo apresenta o personagem que à primeira vista parece completamente inofensivo. O nome dele é Barney. Na primeira vez que ele aparece, ele é simpático, conversa normalmente e não demonstra nenhum comportamento agressivo. Na verdade, ele nem parece interessado em ser atendido. Tudo que Barney quer é um café. Você entrega a bebida, ele agradece e vai embora. Até aí tudo parece normal. Mas alguns minutos depois ele volta e pede outro café. Depois volta de novo e mais uma vez. No começo isso parece apenas característica engraçada do personagem. Só que existe um detalhe que muda completamente a situação. Dentro do Animal Hospital, o café não serve apenas para recuperar energia. Ele aumenta sua sanidade. Enquanto sua sanidade permanecer alta, o hospital parece um lugar relativamente comum. Os corredores continuam limpos, os pacientes parecem normais, os funcionários agem como pessoas comuns. Mas basta esse nível começar a diminuir e tudo muda. As paredes parecem diferentes, as luzes ficam mais fracas, os pacientes revelam formas completamente deformadas, criaturas grotescas começam a caminhar pelos corredores. É como se o próprio hospital estivesse escondendo sua verdadeira aparência. E isso levanta uma teoria muito interessante. Será que Barney realmente gosta de café? Ou será que ele precisa dele para impedir que alguma coisa tome conta da própria mente? Se essa teoria estiver correta, então Barney pode estar lutando contra a mesma força que transformou tantas outras criaturas daquele hospital. Depois de ganhar sua confiança, Barney entrega ao jogador uma mala. Ela parece extremamente pesada. Quando seu personagem a pega, o próprio jogo faz questão de destacar esse detalhe. Então Barney faz apenas um pedido: não o abra. Nenhuma explicação, nenhuma justificativa, só esse aviso. Naturalmente, a primeira pergunta que surge é: o que pode existir dentro dessa mala para que ele faça tanta questão de mantê-la fechada? Um objeto? Documentos? Ou talvez algo muito pior? Pouco tempo depois, Barney retorna mais uma vez, mas dessa vez ele não quer café. Ele pede um favor diferente. Ele quer que você tire uma fotografia dele. Parece um pedido completamente inocente, só que no exato momento que a câmera registra sua imagem, tudo muda. Na fotografia, Barney não parece como aquele personagem simpático que conhecemos. Na verdade, a aparência é revelada. O rosto se deforma, os olhos mudam completamente, seu corpo assume outra forma monstruosa. E pela primeira vez, fica claro que Barney também é uma anomalia. E é aqui que acontece a parte mais estranha de toda a situação. Mesmo sabendo que você acabou de descobrir sua verdadeira identidade, ele não tenta atacar, não foge, não demonstra qualquer preocupação, muito pelo contrário. Ele continua tratando você como um velho amigo, e isso levanta uma pergunta muito mais assustadora do que qualquer criatura do jogo.
por que uma anomalia confiaria tanto em você? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente tudo o que pensamos sobre o animal hospital. Depois de descobrir que Barney é, na verdade, uma anomalia, seria natural pensar que ele finalmente mostraria o seu lado mais violento, mas isso simplesmente não acontece. Mesmo depois de revelar sua aparência, ele continua conversando normalmente com você, como se nada tivesse acontecido, e sinceramente, isso é muito mais assustador do que se ele simplesmente te atacasse, porque significa que Barney nunca enxergou você como uma ameaça, muito pelo contrário. Ele parece confiar em você cada vez mais. Essa confiança fica evidente pouco tempo depois, quando Barney faz um pedido bastante estranho. Ele precisa de um bisturi. Você entrega o instrumento sem fazer nenhuma pergunta. Assim que recebe o bisturi, Barney agradece e vai embora. O jogo nunca mostra o que acontece depois. Em determinado momento, Barney surge completamente desesperado. Ele corre até você e pede ajuda. Segundo ele, alguém está atrás dele. Ele implora para que você esconda ele atrás do balcão da recepção. Nesse momento, o jogador pode até pensar que Barney finalmente virou uma vítima, mas basta alguns minutos para perceber que a situação é muito mais complicada. Logo depois, um policial invade o hospital e ele está procurando exatamente por Barney. Segundo o oficial, existe um criminoso extremamente perigoso escondido naquele prédio, um serial killer. Para provar que não está mentindo, o policial mostra uma fotografia do suspeito, e é aí que acontece uma das revelações mais inteligentes do jogo. A fotografia é mostrada por ele. É exatamente a mesma que Barney pediu para você tirar alguns minutos antes, ou seja, sem perceber, você acabou ajudando um criminoso procurado pela polícia. Enquanto conversa com o oficial, basta olhar discretamente para trás. Barney continua escondido, mas agora existe um detalhe que muda completamente a cena. Ele está segurando uma faca, e aquela expressão amigável desapareceu completamente. Seu olhar transmite apenas uma coisa: violência. Se você tentar falar qualquer coisa, Barney interrompe imediatamente. Se abrir a boca, eu mato você. Pela primeira vez desde que ele apareceu, a máscara caiu completamente. Agora o jogo coloca nas suas mãos uma decisão extremamente difícil. Você entrega o Barney para a polícia ou protege um serial killer. E por mais absurdo que essa escolha pareça, a resposta do jogo é completamente diferente daquela que qualquer pessoa esperaria. Se você escolhe entregar Barney para a polícia, o resultado não é o que imaginamos. Antes que o oficial consiga prendê-lo, Barney reage. Ele ataca o policial, consegue escapar e desaparece como se tivesse planejado toda aquela situação. E o mais curioso, você não recebe absolutamente nada por tentar fazer uma coisa boa. Agora, se decide esconder Barney e mentir para a polícia, tudo muda. O oficial vai embora sem desconfiar de nada, e Barney sai do esconderijo como se nada tivesse acontecido, agradece pela ajuda e entrega uma recompensa. Uma cafeteira. À primeira vista parece um prêmio completamente aleatório, mas quem já jogou Animal Hospital sabe o quanto esse item é valioso e permite produzir o café sempre que necessário, facilitando muito a sobrevivência durante a partida. Ou seja, o jogo literalmente te recompensa por ajudar um criminoso e pune quem tenta entregá-lo. Essa escolha parece completamente sem sentido, até que você começa a ligar todos os pontos. Por que Barney confiava tanto em você? Por que ele entregou sua mala justamente para o jogador? Por que ele teve coragem de pedir um bisturi? E principalmente, por que ele escolheu se esconder exatamente com você? A resposta pode ser mais simples do que parece. Talvez Barney nunca tenha visto você como um inimigo. Talvez ele soubesse que você estava trabalhando para o mesmo lado desde o início. E se isso nos leva ao personagem mais importante de toda essa história, o Dr. Halo. Bom, espero que eu tenha falado certo, eu não sei muito bem o nome dele. Durante praticamente todo o jogo, ele transmite uma imagem de um médico experiente, sempre calmo, sempre disposto a orientar o jogador, sempre parecendo ser uma das poucas pessoas realmente confiáveis daquele hospital, mas basta prestar atenção aos pequenos detalhes para perceber que a imagem começa a desmoronar. Lembra dos animais que diziam que o médico nem tentava mais esconder o que acontecia? Pois existe uma prova escondida bem diante dos nossos olhos. Em determinado momento da partida, se você olhar para a janela no segundo andar, vai perceber uma figura observando toda a recepção. E é o Dr. Harlow. Sempre que existe algo completamente errado, os olhos dele não parecem humanos. Sua expressão muda completamente. Por alguns segundos, sua aparência lembra muito mais uma anomalia do que um médico. E isso não parece ser um simples susto colocado pelos desenvolvedores. Na verdade, o próprio material promocional do jogo reforça essa teoria. Em uma das imagens oficial, o Dr. Harlow parece segurando uma faca, enquanto encara um pequeno coelho completamente defeso. E é um detalhe que muita gente ignora, mas quando juntamos essa imagem com tudo que vimos até agora, a conclusão começa a ficar inevitável. Talvez o verdadeiro responsável por tudo que acontece naquele hospital nunca tenha sido Barney. Talvez Barney seja apenas mais uma peça dentro de um plano muito maior, porque quanto mais investigamos esse lugar, mais percebemos que o problema nunca foi apenas uma anomalia,
O problema é o próprio hospital. Mas se você acha que o Dr. Harlow é um grande vilão dessa história, existe outro personagem que pode provar que tudo isso é ainda maior. O nome dele é Ron. Ele trabalha na contabilidade do hospital, é diferente da maioria dos funcionários. Parece não confiar em ninguém. Logo nas primeiras conversas, Ron faz comentários estranhos. Ele pergunta se você já percebeu como aquele hospital vive contratando funcionários novos. À primeira vista, parece apenas uma reclamação comum, mas logo depois ele deixa escapar uma informação muito mais preocupante. Ele diz que está surpreso por você ainda estar trabalhando ali, e principalmente, por ainda estar vivo. Essa frase parece simples, só que ela levava uma dúvida assustadora. O que aconteceu com todos os funcionários anteriores? Será que pediram demissão ou descobriram algo que jamais deveria saber? Conforme sua amizade com Ron aumenta, ele começa a revelar um pequeno segredo sobre o hospital. Primeiro comenta que vários registros hospitalares desapareceram. Depois diz que arquivos antigos foram alterados. Relatórios inteiros simplesmente sumiram do sistema. Sempre existe uma desculpa para essa mudança. Uma atualização, uma limpeza de rotina, um erro nos computadores. Mas Ron não acredita em nenhuma dessas explicações. Para ele, alguém está apagando as provas. Então acontece a revelação mais importante dessa história. Um dos diálogos, Ron decide contar aquilo que ninguém mais teve coragem de dizer. Talvez aqueles animais nunca tenham ido ao hospital para serem curados. Talvez eles tenham sido levados até lá para fazer parte do experimento. E ainda pior, talvez nós mesmos estejamos ajudando os experimentos sem perceber. E é então que conhecemos Rato. Um pequeno rato que passa quase despercebido pela maioria dos jogadores. Talvez ele seja o personagem que mais conhece os segredos daquele lugar. Segundo ele, ser pequeno tem enorme vantagem. Ninguém presta atenção em um rato. Por isso ele consegue entrar em salas proibidas, ouvir conversas escondidas e descobrir informações que jamais deveriam chegar ao público. Em determinado momento, Rato faz um aviso direto ao jogador. Não confie em ninguém dentro deste hospital, nem nos médicos, nem nos funcionários, nem mesmo na corporação que controla aquele lugar. Pouco antes de ir embora, ele revela que tinha uma irmã gêmea chamada Ratina. Ela trabalhava justamente para a corporação animal, até que um dia simplesmente desapareceu. Antes de sumir, ele entrega uma chave ao jogador. Parece apenas mais um item qualquer, mas essa chave abre um compartimento secreto e o que encontramos lá dentro praticamente confirma todas as teorias. Uma mala pertencente à doutora Carla, documentos afirmando que o experimento foi concluído com sucesso e uma fotografia da Ratina. Nesse momento, já não resta mais dúvida, o hospital realmente está realizando experimentos secretos, mas existe uma pergunta ainda maior. Quem são os verdadeiros experimentos? Os pacientes? Os funcionários? Ou o próprio jogador?